Na sequência, a gente vai conversar sobre estilos literários. Essa semana, né? Essa semana, né? E a semana que vem, aliás, semana passada e essa semana a gente vai conversar sobre estilos literários. E hoje a gente vai falar sobre um estilo muito interessante, né? O estilo literário bíblico. Já conversamos sobre aquele primeiro que foi o estilo interpretativo, que é quando Moisés pegou aqueles textos conhecidos, né? Moisés pegou os textos conhecidos, né, sobre o início de tudo, a origem das coisas e tal, e deu um entendimento teológico neles. Depois a gente viu o estilo genealógico. Os hebreus têm uma maneira própria de fazer sua genealogia, e a gente precisa conhecer isso, para a gente não pegar tudo ao pé da letra do jeito que está lá. E a gente conversou sobre isso. E agora a gente vai ver sobre o estilo jurídico. O estilo jurídico, não é, dos hebreus. E aqui diz assim: na compreensão do Antigo Testamento, o judaísmo não separa a vida religiosa da vida secular. Ele não separa, está tudo misturado. A vida espiritual da vida social e existencial. Para eles, tudo é a mesma coisa. Isso determina características do estilo jurídico de Moisés na formulação da sua lei, daquela lei mosaica. Tá? Então, vida social e vida espiritual, para eles, é tudo uma coisa só. Tá? Tudo interligado. Um segundo fator para a caracterização desse estilo jurídico foi a orientação de Jetro, o sogro de Moisés, né? Ele disse para facilitar a liderança de Moisés sobre aquela multidão. Primeiro deveria delegar a liderança, né? Em vez dele ficar dando para um caso uma lei, uma orientação, e às vezes, por mesmo caso, com outra pessoa ele dá outra orientação, não. É uma orientação só, mas delegue isso para outras pessoas fazerem. E aqui tem, primeiro deveria delegar a liderança, e segundo, deveria divinizar, espiritualizar o que orientar para a organização social. Então esse negócio de dizer assim, olha, eu oriento isso a vocês, Jetro disse, o povo não vai lhe obedecer. Mas se você disser, olha, Deus está dizendo para você fazer assim, o povo vai obedecer com mais facilidade. Tá? É a orientação de Jetro. Terceiro, aliás, é o número 3, um terceiro fator para a formulação do estilo jurídico hebreu, iniciado em Moisés, foi a cultura vigente no mundo daquela época. Em muitas nações e também no Egito, os reis eram entendidos como deuses e suas determinações assim eram divinizadas e por isso cegamente atendidas. Então Jetro pegou a experiência de outras nações e falou para Moisés: olha, Moisés, se você ficar falando que é você que está dizendo, isso aí não vai funcionar muito não. Mas se você disser, olha, é Deus que está orientando isso, dizendo isto para vocês, com certeza, com você ou sem você, na sua presença ou na sua ausência, o povo vai obedecer melhor. Tá? Orientação sábia de Jetro. Este estilo jurídico está presente no Êxodo e muitos dos livros do Antigo Testamento, mas principalmente em Levíticos, onde havia leis para a vida religiosa, a vida social e a vida existencial dos judeus, os quais serviram diretamente no início e indiretamente através de novas interpretações adaptativas a cada época histórica do povo. Então, como é que acontecia? Quando Moisés estabeleceu aquilo como sendo a orientação de Deus, não é? Havia uma circunstância, havia um contexto, e o povo logo obedecia. É de Deus, é Deus que está dizendo. Aí, com o passar do tempo, as coisas foram mudando, não é? As circunstâncias já estavam mudadas, não é? As pessoas já tinham, digamos, uma convivência diferente. Então, agora, indiretamente, era assim. Os rabis, os líderes, eles pegavam aquela lei de Moisés e davam uma interpretação
adaptativa. Eles pegavam aquilo e diziam, olha, Deus, através dessa palavra de Moisés, Deus está dizendo isso, isso e isso nos dias de hoje para vocês. Então aí entra o Talmud, se eu não estou enganado, tem outros textos, né, hebraicos, que é justamente a interpretação atualizada daquilo que estava estabelecido, que foi estabelecido por Moisés naquelas circunstâncias. Tá bom? 5. Por se tratar de lei, a questão jurídica, né, o estilo jurídico hebreu, o texto é extremamente literal. Literal. Ele afirma tudo do jeito que está escrito. E serviu e tem servido como orientação espiritual para o judaísmo. Porém, para o cristianismo, não serve como doutrina. Não serve como doutrina. Pois Jesus é o novo concerto. É o novo concerto. O Novo Testamento, que retificou e ratificou muito daquela lei, tornando-a sem importância para os cristãos. Quando ele cumpriu tudo e os salvos também, por estarem batizados nele, toda a lei foi destituída, como diz Paulo aos Gálatas. Então, a lei, ela existe, mas aí o texto diz assim, depois que veio Jesus, depois que veio a fé, depois que veio Jesus, então ela já não serve mais como aio, né? Ela não serve mais. Agora é o novo concerto que é Jesus. Jesus é que vai ratificar muitas das coisas que está ali e retificar. Então, mas é em Jesus. Como é que eu faço para saber se não matarás é a vontade de Deus? Não matarás. Por Jesus. Pergunte a Jesus. Então, ele é o novo concerto para explicar sobre isso, né? Eu quero saber se jogar pedra, vamos voltar ao de sempre, jogar pedra, apedrejar uma adúltera. Eu quero saber de Jesus. Tu orienta, porque Moisés orientou da parte, entendeu que era da parte de Deus. Pergunte a Jesus. Se Jesus disser não, senta a pedra. Então aí, né? Você está fazendo porque o seu Jesus está dizendo que sim. Agora, se o seu Jesus disser não, isso não é de Deus. Então, Moisés também já não serve. É a orientação de Jesus. Então, eu vou fazer por Jesus e não por causa da lei de Moisés. Ela já não serve, porque eu já estou no novo concerto. Tá bom? Então, mas dentro desse contexto, o que é que eu vou fazer? Digamos, estou lendo um texto que é da lei mosaica. Muito bem. O que é que eu vou entender? É literal. A lei é literal. Ela não tem meio termo. Ela é literal. Ela vai direto ao tema. Agora, ela serve para o judeu daquela época e talvez para os judeus de hoje. Não, né? Eles fazem as novas interpretações porque continuam matando muita gente achando que estão agradando a Deus. Então tem muita coisa que eles ainda repetem da lei, né? Agora, para o cristianismo, não. Serve como doutrina para os judeus, mas para o cristianismo, não serve. Porque eu estou no Novo Testamento, no novo concerto. Né? Jesus é o novo concerto com Deus. Aquilo lá não serve mais. Tá bom? Isso está em Gálatas, tá bom? A Bíblia diz, né, depois que veio a fé, a lei já não serve mais como aio para nós. Tá? Está no texto bíblico. Eu não estou inventando nada, está lá no texto. O que mais Então, isso aí é sobre o estilo jurídico, né, do Antigo Testamento, que tem que ser entendido corretamente para melhor compreendermos o ensino da palavra de Deus.